Boa noite, queridos. Graça e paz. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis 11, do versículo 27 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 11, 27 ao 32, diz assim: Este é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Harã, que foi pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Enquanto seu pai, Terá, ainda vivia. Tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou para Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã. E se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã. Mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Amém? Amém, queridos? Tem que afastar um pouquinho aqui. Não sei como vai ficar aqui, Marisa. Quero meditar com você nessa noite sobre o tema: não podemos morrer no meio do caminho. Diga assim: nós não podemos morrer no meio do caminho. Diga para o seu irmão: você não pode, né? Não pode o quê? Morrer no meio do caminho, né? Porque morrer no meio do caminho, irmãos, é o perigo de parar antes do propósito. Amém? Esse texto que nós lemos fala de Terá. E Terá foi pai de Abraão. Pai de Abraão. E esse texto, há muitos anos atrás, eu lendo esse texto e parei aqui e li, não entendi direito, voltei, li novamente, e eu sabia que Deus queria me comunicar algo aqui, e fiquei analisando direitinho aqui, e vi aqui, e Deus me iluminou nessa mensagem, porque Terá, ele morreu no meio de sua jornada, no meio do caminho. E nós não podemos morrer no meio do caminho. Eu entendi o que o Senhor me transmitiu aqui. Eu acho que eu já ministrei sobre isso uma vez aqui na igreja, mas essa semana Deus ministrou forte no meu coração acerca do projeto, de todo o projeto da igreja, e Deus me chamou muita atenção a algumas coisas que não estão acontecendo. E Deus me chamou a atenção, e eu argumentei com Deus algumas coisas, e Deus não aceitou nenhum dos meus argumentos. Ele disse para mim: você não pode parar, você precisa continuar. E eu entendo perfeitamente, pela palavra de Deus, que existem algumas classes que Deus não gosta, nitidamente. Nitidamente, Deus não gosta. Deus não gosta de preguiçoso, Deus não gosta de fofoqueiro, e Deus não gosta de quem desiste, de quem volta atrás.
A Bíblia diz, o Senhor diz na palavra, a minha alma não tem prazer nele. Amém, amados? Então nós não podemos parar no meio do caminho. Mas nós vivemos uma geração, e essa geração está dentro de todas as gerações passadas. É incrível. Existe uma parte da nossa geração, irmãos, que ela simplesmente nunca termina o que começa. É uma geração que eu denominei aqui a geração das metades. Está sempre começando, indo até um certo ponto, às vezes vai até a metade, às vezes passa até um pouquinho mais, mas nunca chega no final. Essa geração começa projetos, mas para no meio, para pelo meio. Essa geração, ela começa ministérios, mas desiste. Essa geração, ela começa sonhos, ela começa a sonhar, ela começa a almejar uma certa grandeza para si, mas ela se acomoda, não conquista. Essa geração é aquela geração que começa uma faculdade e se empolga completamente com a faculdade, mas ela não termina. Aí ela faz outro Enem, ou antigamente, na minha época, era vestibular, fazia o vestibular e partia para outro curso, começava e não terminava. Eu me lembro que quando eu estava fazendo faculdade, tinha um camarada lá que era considerado um gênio, era inteligentíssimo. Já tinha passado em vários vestibulares, sempre bem colocados, mas ainda não tinha terminado nenhuma faculdade. Nessa época ele já estava fazendo direito, mas já tinha começado educação física, letras, história, e agora estava em direito. Aí eu olhei para si e disse assim, para mim isso não é inteligência, isso é burrice. Porque do que adianta você iniciar várias faculdades e não terminar nenhuma? Você vai ser sempre leigo. Porque se qualquer faculdade que você fizer, se faltar um dia, se faltar alguma disciplina, de 100 disciplinas, você continua leigo, não é formado. Inicia, mas não termina. E assim, irmãos, muita gente faz isso. Nós estamos iniciando um novo ano, ainda estamos no terceiro mês do ano. Mas com certeza em dezembro, em janeiro, muitos começaram a fazer projetos de vida. Nós trabalhamos isso com vocês aqui e muitos começaram sonhando, almejando chegar no final desse ano bem diferente, bem melhor. Sim ou não? Mas a questão é o seguinte, infelizmente, muitos estão enquadrados aqui, olha. Tem gente que já desistiu. Acha que não vai dar, acha que não vai conseguir. A geração das metades. Chega lá a um certo ponto e esmorece, desiste. Nós não podemos ser daqueles que desistem. Deus não se alegra com aqueles que voltam atrás. Deus não se alegra com aqueles que desistem. Ah, irmãos, quantas pessoas iniciam na fé cristã e depois de certo ponto desistem. Irmãos, eu só aceitei Jesus uma vez na minha vida. E eu nunca nem me passou pela cabeça me desviar dos caminhos do Senhor. Se com Deus a gente tem dificuldade, imagina sem Deus. Eu sempre pensei nisso, não, com Deus a gente está nessa luta, imagina sem Deus, imagina sem essa graça, imagine sem a unção, imagine sem a palavra, imagine sem a comunhão dos irmãos. Irmãos, eu já tinha morrido. E teria acontecido comigo o que aconteceu com Teresa. Eu já tinha morrido no meio do caminho. Eu não desisto. Nós não podemos desistir. Principalmente de Jesus. Principalmente da fé cristã. Amém, amados? Não basta sair. É preciso chegar. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, não basta sair. É preciso chegar. Meu irmão, Deus nunca chamou você apenas para começar. Nunca, nunca, nunca. Deus chamou você para cumprir um destino. Deus tem um destino para você chegar. Diga glória a Deus. Deus preparou um destino completo para a sua vida. A Bíblia diz que nós temos um destino.
Existe um destino, existe um projeto divino que quer se conectar com você, que está conectado a você. Eu não sei se você está conectado ao propósito, ao destino que Deus tem, mas eu sei que Deus quer te conduzir a um destino. A Bíblia diz que esse destino é um destino de glória. Os planos que Deus tem a nosso respeito são planos de bem, são planos de bênçãos, são planos de prosperidade, são planos que nos abençoam, são planos que estão ligados à visão divina, à visão de Deus para a nossa vida. E se nós estivermos conectados nisso, irmãos, nós vamos chegar aonde o Senhor já projetou para a minha vida e para a sua vida. Diga glória a Deus. Mas, irmãos, esse texto que nós lemos aqui, ele fala de Terá. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé teve esses 3 filhos. E dentro desses 3 filhos aqui, o Sem, é a linhagem que permaneceu ligada ao propósito de Deus. Os outros se desviaram, cada um seguiu o seu caminho, mas Sem fazia parte, aqui se conectou com o propósito de Deus, era a linhagem ligada ao propósito de Deus. Sem estava conectado, e Terá era a linhagem de Sem. Terá, irmãos, herdou esse legado espiritual. Um legado espiritual que ele herdou, e a bênção estava sobre a vida de Terá, a graça de Deus, e Deus ia dirigir a vida dele, ia conduzir a vida dele, para que ele fosse o canal para uma geração que iria servir a Deus, que ia andar conforme os estatutos do Senhor. Terá tinha essa herança espiritual, mas preste atenção, ter a herança espiritual não garante destino cumprido. Você sabia disso? O legado não garante o destino. O legado não garante o destino. Você sabia que nós fazemos parte da geração abençoada? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos direito à mesma herança de Abraão. Ou seja, nós, como cristãos hoje, nós estamos ligados nessa linhagem aqui, espiritualmente. Nessa linhagem de Noé, Sem, aqui Terá. Essa linhagem nós fazemos parte, que é a linhagem que está conectada com Deus. Nós hoje somos a igreja do Senhor. Amém? Nós estamos vivendo a dispersação da igreja. A igreja, ela é detentora da palavra de Deus. A igreja, ela é o canal do poder de Deus sobre a terra. Nós fazemos parte disso, amém, queridos? Eu faço parte disso e você faz parte disso. Agora preste atenção, isso não garante o fato de eu já participar, o fato de eu já ter a salvação, isso não garante o destino cumprido. Nós ainda estamos em uma jornada, diga jornada. Nós estamos a cada dia nessa jornada da fé. A nossa jornada ainda não terminou, ainda não acabou. Nós estamos em uma jornada, como o povo de Israel saiu lá do Egito e estava indo rumo a Canaã. Amém, queridos? Nós estamos em uma jornada, e essa jornada exige que eu mantenha minha fé em Deus, exige que eu mantenha o meu contato com Deus. Essa minha jornada exige que eu dê manutenção à minha vida espiritual. Essa minha jornada exige que eu tenha uma vida de oração e de contato com Deus, para que eu seja fortalecido pelo Senhor, para que eu ande na presença do Senhor, para que eu possa chegar ao destino final. Existe um destino para você alcançar e para mim alcançar. Existe um destino final para a igreja do Senhor. Amém, amados?
E a igreja não pode morrer no meio do caminho. A igreja não pode desistir no meio do caminho. A igreja, ela tem que entender que ela é detentora dessa unção, desse legado espiritual, mas que ela tem que se manter no caminho. Diga, se manter no caminho. Nós precisamos nos manter no caminho. Jesus disse, olha, acerca de salvação. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Salvo. Então, nesse caminho, eu tenho que ter perseverança. Nesse caminho, eu tenho que guardar a palavra. Nesse caminho, eu tenho que obedecer a palavra. O fato de eu já ter essa herança na minha vida, isso não me garante que eu já cheguei ao final. Mas me garante que eu estou vencendo até aqui. Me garante que eu estou no caminho certo. Amém, amados? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então, olha o mapa histórico aqui dessa passagem, tá? Do versículo 31. Olha o que diz esse texto. Certo dia Terá tomou seu filho Abraão, toda a família, né? E se mudou de Ur dos Caldeus. Diga ponto de partida. Qual é o ponto de partida aqui? Ur dos Caldeus. Ele se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã. Está sublinhado aí, Canaã. O que é Canaã aqui? Diga o destino. Diga, existe um ponto de partida e existe um destino. Existe um destino. Aí o texto diz, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Pararam em Harã e se estabeleceram ali. Eles se estabeleceram. Eles, irmãos, permaneceram em Harã. Ah, irmãos, e aqui é que mora o perigo. Olha, eu fiz aqui uma anatomia dessa jornada para você ver a interrupção. Qual era o ponto de partida? Diga, Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus. Qual era o destino? Canaã. Aí eles ficaram onde? Em Harã. E em Harã era metade do caminho. Em Harã, irmãos, eles pararam. Ele saiu, mas não chegou. Ele caminhou, mas não concluiu. Ele tinha um chamado, ele tinha uma herança espiritual. Ele tinha um legado de Deus para a sua vida, para a sua família, para o povo que era chamado povo de Deus. Mas esse chamado foi interrompido. Por quê? Porque ele parou em Harã, ou Harã, e não era para ele permanecer lá. O projeto divino todos já sabiam. Era de Ur dos Caldeus até Canaã. Mas eles pararam no meio do caminho e eles estabeleceram morada ali. Eles obedeceram até a metade. E até a metade Deus não aceita. Ah, eu sou meio obediente, Deus não aceita isso. Ah, eu sou meio consagrado, Deus não aceita isso. Ah, eu sou meio santo, Deus não aceita isso. Ah, eu sou meio salvo. Isso não existe. Ah, eu sou meio tudo, eu estou em cima do muro. Não existe essa posição no reino de Deus. E aqui eles ficaram exatamente no meio. Então, irmãos, eu quero analisar com você aqui essa jornada de Terá. E a primeira fase aqui é que ele até teve coragem para começar. Mas o que significava, irmãos? O que significava sair de Ur? E o que Ur representa? Ur dos Caldeus era a capital mundial daquela época do progresso.
Era como se fosse hoje no Brasil, São Paulo. Era lá que começava a moda, era lá que tinham as melhores indústrias, era lá que tinha as maiores empresas, lá era o maior centro de distribuição da época, lá era o lugar mais evoluído, o lugar da tecnologia da época, do uso na agricultura, era o lugar da tecnologia, era como se hoje fosse São Paulo, tudo começa em São Paulo, né? De lá que vem tudo, lá é o centro da moda, de tudo. E Ur dos Caldeus era isso, representava isso naquela sociedade. Mas Ur dos Caldeus também traz uma figura espiritual. Ur dos Caldeus, ela é a figura do mundo. É a figura do mundo. É a figura também onde a evolução ela é tão grande que lá reina a idolatria, lá reina uma influência demoníaca, porque lá é o lugar onde é o lugar da Torre de Babel da época, né, o lugar da confusão. Lá o sistema é completamente corrompido, né, os líderes são corruptos, os líderes são... Parece coisa de hoje mesmo, né, irmãos? Isso aqui parece coisa de hoje, né? Os juízes são injustos, né? E existia uma autossuficiência humana. O que é isso? O homem decidia. Aqui não tinha nada, eles não conheciam Deus, eles não tinham contato com Deus, eles viviam o lado espiritual, a idolatria e influência demoníaca, e o lado humano tinha um sistema que era corrompido e tinha autossuficiência humana. O que era isso, irmãos? Era um lugar onde o homem decidia, onde a vontade do homem era quem decidia tudo. O homem era o centro. Em Ur dos Caldeus, o homem era o centro de tudo. Amém, queridos? Essa era a cidade de Ur dos Caldeus. Né? E Terá, né, aqui, ele começa bem. Sabe por quê? Porque ele rompe com o dos caldeus, ele sai de lá. Ele sai de lá. De alguma forma, ele interpretou isso. Isso era uma vontade de Deus, isso era uma direção de Deus. A gente vê isso se cumprindo em Abraão, né? Deus conduzindo o seu povo para Canaã. Então, era da vontade de Deus. E o texto que nós lemos diz que ele saiu com a direção de ir para Harã. Não, saiu de Ur para Canaã. Esse era o destino dele. Então ele rompe, né? Ele rompe com essa idolatria, ele rompe com essa influência maligna aqui, ele rompe com esse sistema corrupto que já estava influenciando ele rompe com esse domínio, essa centralidade humana, ele rompe com tudo. Ele rompe com o mundo. E trazendo isso, irmãos, sabe, muita gente começa bem. Sai do pecado, abandona o pecado, deixa o pecado, abandona os ambientes errados, decide viver para Deus. Ele pega a família dele e vai viver um projeto para Deus. Ele começou bem, ele começou muito bem. E quando ele começa aqui, mostra que ele tem coragem, ele tem iniciativa. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não basta começar bem, irmãos. Você tem que começar bem, começar com coragem. E você tem que terminar bem também. E terminar exige caráter, determinação, dedicação, perseverança, disciplina. Sabe, irmãos, terminar bem, para terminar bem, você tem que passar por todas as provações, por todas as situações, por todas as lutas e superar os desafios da vida, do dia a dia. Não basta começar exige coragem, e para terminar exige caráter.
E parar no meio, irmãos, é muito perigoso. E foi o que aconteceu com Terá. Ele parou no meio do caminho, ele se estabeleceu no meio do caminho. Eu digo para vocês com muita convicção que parar no meio é mais perigoso, às vezes, até do que nem começar. Nem começar. Tem uma passagem em Salmos que Deus orienta o povo de Deus e ele diz assim: aquele que faz um voto a mim, se ele não for cumprir, era melhor que não tivesse feito. Quem não vai cumprir os seus votos, é melhor que não faça. Então, às vezes, irmãos, não tem muita diferença em morrer no meio do caminho e de nunca ter entrado no caminho, de nunca ter iniciado. Isso é muito sério. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Nós temos que entender que estamos numa jornada, que temos lutas diárias, temos dificuldades. Nós temos, todos os dias, existem situações que nós temos que enfrentar e nós temos que superar. E nós não podemos abandonar a fé. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós não podemos. Nós precisamos seguir dia por dia, crescer a cada dia. A vida cristã é um crescimento diário, irmãos. Olha, amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Hoje eu sou melhor que ontem. Amém? A vida cristã é uma vida de melhoras. Deus quer te melhorar a cada dia. Os recursos estão à sua disposição. Sabe, o poder, a graça, o legado, a herança estava sobre a vida de Terá, estava sobre a família de Terá. E hoje não é diferente. Há uma unção na tua vida, há uma graça. O Espírito de Deus está na tua vida. A palavra de Deus está à tua disposição. Esses são os recursos que nós temos, irmãos, para nós vencermos toda e qualquer luta ou batalha, qualquer guerra. E Deus já nos garante a vitória. Nós somos o único povo que entra numa guerra com a certeza de que vamos vencer. Amém. Nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Mas olha só, Terá sai com a sua família lá de Ur dos Caldeus e ele chega a Harã. E o texto diz: vieram até Harã e ali habitaram, se estabeleceram moradia. Ali foi o ponto final. Para ele foi a chegada. Mas para Deus não, porque o destino de Deus era Canaã. Amém? Amém? O destino que Deus tinha era Canaã. E eles se estabeleceram em Harã. Amém? E que cidade era essa? Harã. Por incrível que pareça, Harã é o mesmo nome que tinha um dos filhos de Terá. Se você não se lembra, eu li no início que Terá, ele tinha um filho que o nome dele era Harã. Amém? E quando ele chega em Terá, a minha imaginação, irmãos, e a minha psicologia me leva a pensar sobre isso. A Bíblia não mostra isso. Mas o que a Bíblia me mostra me leva a crer isso. Ele chegou lá na cidade, e a cidade, o nome é Harã. Rapaz, Harã é o nome do meu filho. E os estudiosos mais profundos dizem que Harã era o filho preferido de Terá. Então existia um amor muito grande, né? E há pouco tempo tinha morrido seu filho. E ele chega numa cidade que o nome é o nome do filho dele. Isso já causa uma ligação. Isso já traz uma ligação de alma com ele. Ele para lá e ele analisa. Isso é a minha imaginação. Eu tenho direito de fazer isso. E eu acho que um dos motivos que ele gostou daquela cidade é porque era o nome do filho querido dele. E Harã, esse é o motivo emocional. E Harã era uma cidade que estava em forte crescimento. Era uma cidade que era uma cidade de passagem,
E lá estava crescendo, os negócios estavam crescendo. Era uma cidade que estava em evolução. Então Harã parecia ser uma boa cidade. Ela parecia ser uma boa cidade. Ela era uma cidade próspera, era forte economicamente, porque estava havendo esse movimento econômico muito grande. Depois de U, conjunto de cidades dali, depois de U, que era a capital, né, a segunda era Harã. Né? Harã era um lugar confortável, era um lugar muito bom, ele gostou de lá, ele se estabeleceu lá, mas não era o destino. Diga, eu tenho um destino. Diga para o seu irmão, você tem um destino. Terá, irmãos, parou em Harã, mas Harã não era o destino. Presta atenção que eu vou lhe dizer, nem tudo que é bom é de Deus. Nem tudo que é bom é de Deus. E nem tudo que parece bênção é propósito. Cuidado! Cuidado com a leitura que você faz no olhar. Cuidado com a leitura que você faz no emocional. Cuidado! Porque existe um destino de Deus para a tua vida. Que Deus quer te conduzir a este destino. E talvez a gente esteja parando onde não devemos parar. Talvez a gente está dando lugar ao emocional. Nós somos muito emocionais, né? Às vezes nós ligamos Deus tanto no emocional, que a gente sai do culto com medo e diz, hoje não foi legal, não senti nada. Presta atenção, irmãos, nós não precisamos sentir nada. Nós temos que crer. Creia na palavra. Creia no que Deus diz. Se você sentir, glória a Deus. Sentir é bom. Sentir é maravilhoso. Sentir a unção é maravilhoso. Bolar na unção é maravilhoso. Né? Rolar, cair na unção é maravilhoso. Babar na unção é maravilhoso. Ser arrebatado em espírito é maravilhoso. Mas muito melhor é nós permanecermos na fé. É nós permanecermos na fé. Permaneça na fé. Permaneça obedecendo o que a palavra diz. Se você sentir, glória a Deus. Se não sentir, glória a Deus também. Eu vou seguir o que está escrito. Eu vou obedecer ao Senhor. O Senhor é dono da minha vida. O Senhor é o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Diga para o seu irmão aí, diga para ele, não viva por vista nem por aparência. Viva por fé. A Bíblia diz, o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. O justo vive pela fé, irmãos. É pela fé. Amém, queridos? Amém? Agora presta atenção, havia um encanto. O encanto do meio do caminho. O problema não é estar bem, porque eles se sentiram muito bem lá em Harã. Eles se sentiram muito bem. O problema é parar antes do propósito. O problema é parar antes da ordem divina. O problema, irmãos, é perder a visão. Ele sai de eles param em Harã. Mas qual era o propósito? Diga Canaã. Diga Canaã. Então eles rompem com o destino que tinham em Deus. Eles param. Eles criam um intervalo, uma parada final estabelecida pelo homem. Quem determina o final é Deus. E o que Deus determinou aqui foi Canaã. Você não pode determinar um ponto final, onde Deus não fez nada disso. Nós não podemos, irmãos. Nós não podemos parar quando Deus manda continuar. Nós não podemos parar quando Deus nos manda seguir. Nós precisamos estar atento a isso.
Sabe por quê, irmãos? Porque aparecem coisas. Isso aqui, na realidade, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em 1 João 2:26, 2:16, aliás. Acontece aqui um filtro da distração. Onde é que está o filtro da distração? Nesses versículos aqui, João 2:16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então preste atenção. Quando Deus diz, olha, vocês, a direção é para Canaã, em Canaã é que está a vida eterna. Em Canaã é que você vai permanecer para sempre. Em Canaã é que está a vitória. Amém? É onde estava a vitória. Mas acontecem coisas no meio do caminho. E sabe o que é que acontece, irmãos? Sabe essas coisas? Isso aqui que a Bíblia fala, os desejos da carne, né? Os desejos dos olhos, a soberba da vida. Isso aqui nada mais é do que os encantos que vêm para nos afastar do propósito. Harã representa o lugar que te distrai do destino, que impede, que te ilude, que traz a ilusão de um bem-estar tão grande, de uma prosperidade, de um crescimento, irmãos, aos olhos do homem, não aos olhos de Deus. Harã é o lugar, irmãos, da ilusão, o lugar do encanto. Sabe, em Harã aqui, é aquele lugar onde aparecem as paixões da vida, no meio do caminho, onde aparecem os relacionamentos que não tem nada a ver com Deus, onde aparecem as propostas indecentes, aparentemente prósperas, mas também que não tem nada a ver com Deus. Propostas que às vezes são até boas e não tem nada até não tenha nada errado, mas que te tira do propósito divino e faz com que você pare e você se iluda. Sabe, irmãos, analisando aqui, olha, Terá, ele permaneceu ali com a sua família em Harã, e ele não teve coragem de continuar. Por que ele não teve coragem de continuar? Por que ele parou? Por que às vezes nós paramos no meio do caminho? Por que às vezes nós perdemos tempo no meio da jornada? Ainda não terminou, mas nós paramos. Ainda não chegou ao final, mas nós estacionamos. Achamos que está bem. Quais são, irmãos? Eu anotei aqui 3 barreiras que geralmente causam essa influência e fazem com que o homem pare no meio do caminho. A primeira são as novas influências, as novas amizades, as prioridades, os ambientes que vão surgindo e vai tirando o nosso foco. Vai criando-se uma zona de conforto, uma zona de conforto espiritual, aonde a vida boa é suficiente. Onde a vida boa é suficiente. Aqui está bom. Você sabia que o bom, ele é inimigo do excelente. O bom é inimigo do perfeito. O bom, ele é inimigo da vitória plena. O bom, ele é inimigo, irmãos, da chegada ao destino final. Porque no destino final é que está a delícia. Sabe, irmãos, essa zona de conforto nos faz parar.
Sabe, a perca da visão. Nós iniciamos com a visão. Deus nos deu a visão. Aí nós vamos, aí paramos no meio do caminho. Aí começa a acontecer coisas. Acontece uma coisa, acontece outra. Rapaz, aqui tá bom. Eu vou ficar um pouquinho por aqui. Eu vou ficar mais um ano, eu vou ficar mais outro tempo, eu vou ficar e vou ficando e vou perdendo o foco. Já perdi o foco, eu já esqueci o destino final, não lembro mais nem o que Deus me falou no início, eu não lembro, não ouço mais nem o que Deus está falando no presente. Eu já tirei Deus da jogada, agora é só eu, eu estou no meio do caminho. E essas influências, essa zona de conforto que eu criei, essa falta de visão, me faz me perder completamente com aquilo que Deus tinha para a minha vida. Falando ainda um pouco das influências, irmãos, cuidado com as influências. Tenha muito cuidado. Sabe, nem todo mundo que entra na nossa vida, irmãos, vem para nos levar ao destino que Deus tem para nós. Cuidado com as amizades. Cuidado com amizades que não edificam. Cuidados com ambientes sem filtro. Cuidado, porque tudo isso faz com que você recalcule a rota e você não alcance o destino. Deus tem um destino para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. O melhor de Deus, irmãos, é o que Ele tem para você e para mim. E às vezes nós estamos nos contentando com tão pouco. Estamos nos contentando com migalhas no meio do caminho. Cuidado, meu irmão. Às vezes nós estamos com um conforto que está gerando uma cegueira na gente, irmãos. Olha, irmãos, quem perde a visão, quem não tem visão, se acomoda em qualquer lugar. Em qualquer lugar, ele se acomoda. Perde a visão, perde o foco. Perde a visão, perde a direção. Perde a visão, não vê mais Deus. Não vê mais. Não vê mais as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas são esquecidas, elas são banidas. Parar no meio do caminho também é uma forma de desistir. Eu falei no início que uma das classes que Deus não gosta, e deixa claro na palavra dele, são daqueles que desistem, daqueles que abandonam, daqueles que deixam, daqueles que voltam atrás. Não pare no meio do caminho. Não desista da sua fé. Não desista do que Deus tem para a sua vida. Amém, amados? Amém? Fazendo só uma anatomia aqui geral, sabe, dessa jornada, preste atenção. Existem 3 lugares envolvidos na nossa mensagem aqui. Ur dos Caldeus, Harã, onde houve uma pausa, e Canaã, que seria o destino. O que isso representa? O que isso representa? Sistema corrompido em Harã, em Ur dos Caldeus, zona de conforto em Harã e o propósito divino deixado para trás. O que exige de nós? Em Ur dos Caldeus, coragem para romper com o mundo. Em Harã, quando aparece a nossa vida, caráter para sair. E com isso, alcançarmos a visão de Deus em Canaã. O perigo em Ur dos Caldeus é ficar, porque se ficar, vai morrer no pecado. O perigo em Harã é ficar também e morrer no comodismo. E em Canaã, o perigo não é bem um perigo, é uma vitória, é onde nós recebemos o prêmio final. Amém, amados? Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Existe uma voz de Deus hoje, para a minha vida e para a sua vida. Existe uma voz de Deus hoje, para a minha vida e para a sua vida. Amém?
Preste atenção. Hoje Deus é conhecido como nas Escrituras? Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Diga Abraão, Isaque e Jacó. Por que que Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Sabe por quê? Porque Abraão respondeu de forma perfeita ao chamado de Deus. Ele respondeu. Ele cumpriu o chamado. Ele não parou em nenhum meio do caminho que ele teve pela frente. Ele chegou até onde o Senhor determinou. Ele foi chamado de amigo de Deus. E Harã? E Terá? O que foi que aconteceu com Terá? Morreu no meio do caminho. Foi esquecido. Eu nunca nem vi alguém pregando sobre esse assunto. Nem mensagem ele é lembrado. Foi lembrado por mim hoje. Olha só. Terá morreu no meio do caminho. Por que ele ficou no meio do caminho? Em busca de uma prosperidade que foi uma falsa prosperidade. Morreu na desobediência. Foi esquecido completamente. Hoje, se Terá tivesse obedecido a Deus, talvez hoje o nome de Deus seria lembrado assim, olha, Deus de Terá, Abraão e Isaque. Talvez seria conhecido assim, mas não, o seu nome foi esquecido na história. Morrer no meio do caminho significa que o nosso nome, ele é esquecido e riscado da história. Permanecer e seguir até o destino significa que o teu nome vai ser lembrado. A Bíblia diz que o nosso nome é tão importante que no grande dia ele vai nos chamar pelo nome. Amém, amados? Amém, queridos? Por isso que Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas hoje há uma voz de Deus para a nossa vida. Qual é a voz de Deus para a nossa vida, irmãos? É não pare! Não pare! Continue! Persevere! Siga adiante! Não pare! Parar por quê? Quem para morre! Quem para é esquecido! Quem para pensa que recebeu uma prosperidade. Terá pensou que tinha prosperado, mas não prosperou foi nada em relação a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, eles foram os homens mais ricos do seu tempo. Amém? Amém. Abraão foi o homem mais rico do seu tempo, da sua época, o homem mais rico do mundo. Isaque foi o homem mais rico do mundo do seu tempo. Jacó foi o homem mais rico do seu tempo. E Terá parou e achou que estava próspero. A prosperidade de Terá, ela é incomparável. Não dá nem para comparar com a prosperidade daqueles que seguiram adiante, que não pararam. Você não pode parar. Voz de Deus para a tua vida nesta noite, não pare. Não pare. Voz de Deus para a tua vida nessa noite, não se acomode. Não se acomode. Meu irmão, viva uma vida intensa na presença de Deus. Viva uma vida intensa na presença do Senhor. Não deixe de ler Sagradas Escrituras. Não deixe de orar. Não deixe de buscar. Não deixe de ter comunhão com os irmãos. Sabe, eu vim e começou a chover. Meu Deus, os irmãos não vão para a igreja. Senhor, segura essa chuva, meu Pai. E faltava 13 minutos no cajé para estar todo mundo lá, Senhor, mas eu não sei. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós hoje à noite. E glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus que você está aqui. Aleluia. Não se acomode. Nós não vamos nos acomodar, irmãos. Nós não podemos nos acomodar. Terá se acomodou. Se acomodou. Você não pode se acomodar.
Deus tem algo novo para ti todos os dias. Deus nos renova a cada manhã. Deus nos restaura a cada manhã. Hoje eu ouvi a Valnice Milhomes falando. Ela estava pregando com uma autoridade tremenda. Ela dizia: estou com 77 ponto... 78? 78,5. 78 anos e meio. Ela diz: estou com o vigor de uma menina de 18. E tá mesmo, irmão, que a mulher prega demais. Não para. É viajando, é indo de cidade em cidade, anunciando a palavra de Deus. Deus quer te dar esse vigor. Deus quer me dar esse vigor. Agora, se nós nos acomodarmos, com 60 anos nós estamos estalando os ossos. A vista escura. Estamos tudo troncho, com 60 anos, se vivermos acomodados. Mas se nós não nos acomodarmos, meu irmão, nós podemos viver 120 anos como Moisés viveu, com todo o vigor, com toda a saúde. Olha, eu vejo alguns idosos falando, nós temos um grupo de idosos aqui de 15 em 15 dias, às quinta-feiras. Você que tem mais de 60, não é grupo de idosos, é um grupo 60 mais. Amém? E, irmãos, esse grupo, ele só tem idosos aqui de rocha, sabe? Com vigor mesmo. E eu quero que você entenda o seguinte, olha, eu falei na primeira reunião com eles. As pessoas citam o que o rei Davi, o salmista Davi falou: depois de 70 anos é só velhice e cansaço. Cansaço e enfado. Agora presta atenção, essa definição, ela é geral. É uma visão do mundo. O homem do mundo, o homem com 70 anos, é só canseira e enfado. Agora nós que servimos ao Senhor, vou até ver se eu acho o texto aqui, eu gosto de provar bem direitinho as coisas, tá? Presta atenção, acho que é 92, Salmo 92. Acho que é Salmo 92. Vamos ver aqui. Salmo 92. Salmo 92. 14, eu acho. Tô bom de Bíblia ainda, irmãos. Olha só, Salmo 92, 14. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. A Valnice Milhomes está vivendo isso aqui, ó. E eu vou viver isso aqui, você? Você vai viver isso aqui? Então você não pode se acomodar. Nós temos que congregar, nós temos que ler a palavra, nós temos que nos exercitar, nós temos que comer bem, nós temos que continuar a jornada e não nos acomodar. Voz de Deus na tua vida nessa noite: não se acomode. Diga para o seu irmão: não se acomode, meu irmão. Não se acomode. Olha, irmão, tinha uma idosa aqui que eu admirava demais, mas admirava muito mesmo. Sabe quem era? Era a mãe da Vitória. A mãe da Vitória, estou esquecido o nome dela. A irmã Olga. A irmã Olga, irmãos, ela foi até para as Olimpíadas. Ela ia para banho. Ela ia para tudo quanto era lugar. Onde tinha uma festa, onde a gente estava junto, ela estava junto. E ela vivia numa cadeira de rodas. E eu conheço idosos hoje, que têm 60, 65 anos, que não saem de casa. E ainda é crente, e ainda cita esse versículo, o versículo anterior.
Depois dos 70 anos, é só cansaço e fadiga. Para os que estão no mundo. Para os que servem a Deus, é esse aqui, olha. Olha, para os que servem a Deus, é esse aqui. Versículo 12 desse Salmo 92 diz: os justos, porém. Então, o justo idoso é esse aqui, tá? Aí o versículo 14 diz: mesmo na velhice produzirão frutos. Eu vou viver isso aqui, eu não tenho nem dúvida. E eu estou vendo a Valnice vivendo, minha irmã. Eu sei que isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Verdade é a palavra de Deus, não se acomode. Leia a Bíblia e creia que ela é a verdade. Tem gente que lê e não crê. Você tem que ser diferente, você tem que ler e crer. Tudo que eu vejo na Bíblia eu creio. Amém? Eu creio no que a Bíblia diz. Ela é poderosa. Amém? Palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Não fique em Harã. Qual é a Harã da tua vida? Aonde você tem parado? Aonde você tem estacionado? Deus te manda se levantar e seguir adiante. Se levante e siga para o destino que Ele tem para a sua vida. Amém, queridos? Você recebeu essa palavra? Então, Deus falou com você. Se coloque em pé, por favor. Deus falou com você. Aleluia. Então, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Quero orar pela sua vida. Diga assim: eu não desisto. Diga: nunca eu desisto. Diga: não desisto nunca. Aleluia. Você tem que ter isso durante 21 dias, pelo menos 21 vezes por dia, em nome de Jesus. Você nunca vai desistir de nada na sua vida. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Quero que você feche seus olhos. Quero orar pela sua vida. E eu quero... Deixa ainda aqui o... Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero saber se nessa noite há alguém que quer receber Jesus ou se reconciliar com o Senhor. Se houver, eu quero que você levante sua mão direita bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Eu vi. Não há ninguém, glória a Deus. Preste atenção, de olhos fechados. Quero que você lance decreto sobre a sua própria vida. Diga assim: eu não vou morrer no meio do caminho. Diga: eu não vou parar antes do propósito. Diga: eu não vou trocar Canaã por Harã. Diga: eu vou cumprir tudo que Deus me chamou para viver. Diga: eu cumprirei o propósito de Deus. Diga: Deus me chamou. Deus me chamou para seguir até o destino que Ele tem para a minha vida. Diga: eu ativo esta verdade da palavra de Deus na minha vida. Aleluia. Deus não te chamou para parar no meio. Deus te chamou para chegar até Canaã. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, queridos.